Olá pessoal, estamos em cima da hora mais uma vez para mais uma apresentação. Desta vez Renato Romão, que nos vai falar sobre Power Virtual Agents. Não percam porque vão saber como podem construir o vosso próprio bot sem escreverem linhas de código. Até já. Força, Romão. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação aí. Tem sido um grande evento, né? Recomendo vocês a compartilharem com seus amigos, com sua rede social aí, para mais gente conhecer dos assuntos que a gente está falando aqui. É um prazer estar nesse evento aqui. Eu agradeço a todos os organizadores, os moderadores também que estão conduzindo essa trilha aqui, né? Bom, eu vou falar então um pouquinho sobre como você pode construir o chatbot sem código, né, usando o Power Virtual Agents, e colocar dentro do Microsoft Teams, literalmente sem código mesmo. E aqui, antes da gente começar, recomendo bastante vocês a participarem desse próximo evento que vai ter no ano que vem. Se tudo estiver certinho, né, as coisas voltarem ao normal, mas a gente espera que esse evento ocorra. Vai ser um evento grande, sempre acontece os eventos do Microsoft 365 são bem grandes, né? Então, recomendo vocês a se inscreverem lá e participarem do ano que vem, dia 23 de março, 2 dias de evento, 3 dias, né, de evento. Agradecer também aos patrocinadores desse evento, que se não fosse eles, ia ser difícil realmente fazer esse evento na dimensão que está ocorrendo, né? 6 idiomas diferentes, vários países, mais de 300 palestrantes, 400 apresentações. Então, agradecer eles publicamente pelo auxílio, né? Pelo apoio todo nesse evento. E também recomendar vocês a se inscreverem aqui para vocês concorrerem, participarem, né? Super legal você receber um óculos aí, super interativo. Recomendo bastante, vou deixar esse link aqui para vocês. Simples, bit.ly/M365 Ruffle. Aí vocês conseguem entrar lá e submeterem suas respostas, beleza? E incentivar também, se vocês quiserem fazer doação, assim como todas as lives que têm acontecido ao redor do mundo nessa época de pandemia, recomendar vocês a fazerem a doação e participarem dessa causa também, né? E ajudarem quem precisa ser ajudado. Deixar os links aí. Beleza, então, quem eu sou eu? Meu nome é Renato Romão, para quem não me conhece. É um prazer estar aqui nesse evento, estar falando, contribuindo com o conhecimento que eu tenho de Power Virtual Agents e toda a Power Platform integrada ao Office 365. Sou Power Virtual Agents Community Founder e Super User, então tenho contribuído bastante com a comunidade e recebi esse reconhecimento como super usuário da comunidade Power Virtual Agents. É uma comunidade recente, esse produto foi lançado em novembro, oficialmente, né, novembro de 2019, então é um produto recente, mas já tem bastante interação, então recomendo bastante vocês acessarem lá, entrarem na comunidade, participarem, dar sua opinião, tirar suas dúvidas, recomendo bastante, tá? E o QR Code do meu canal, se vocês quiserem se inscrever, eu falo bastante sobre o Power Virtual Agents e bastante sobre o Common Data Service integrado à Power Platform, né? Então, se você quiser saber mais, sou desenvolvedor da Trentin também. A gente faz alguns sistemas para gerenciamento de projetos, gerenciamento de empresas e tudo mais. E também faço parte da comunidade Kaki Coders, que é uma comunidade que organiza eventos técnicos, né, palestras e apresentações, e também do MTAC Brasil, onde eu sou associado. Então, nossa agenda de hoje, para a gente começar, então, para a gente saber o que a gente vai falar hoje, a gente vai entender, então, qual que é a deficiência do mercado primeiro, para a gente entender por que é necessário entender ou conhecer chatbots, por que é tão importante nos dias de hoje e tem se tornado cada dia mais importante. Então, entender essa deficiência que nós temos hoje nos chatbots existentes, porque tem diversos. Entender também o cenário da Power Platform, né? Então, como que a Microsoft tem trabalhado para melhorar o conjunto de ferramentas chamado Power Platform. Então, entender um pouquinho o cenário e como que se encaixa os chatbots ali. O que é o Power Virtual Agents, eu vou explicar detalhadamente para vocês e depois vou mostrar na prática também, né? Vou fazer uma apresentação de um case que eu construí para esse evento e depois vou mostrar na prática para vocês como vocês conseguem criar o primeiro chatbot de vocês e implementar dentro do Microsoft Teams
E não só isso, né, integrar com todo o Office 365 e ferramentas que não são do Office, da Microsoft também, né. E dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando também durante a apresentação, podem ir deixando aí nas perguntas, beleza? Então, para a gente entender um pouco da deficiência do mercado de chatbots, hoje eu trouxe algumas porcentagens aqui para vocês, depois eu vou deixar da onde que são as referências, né, para que vocês consigam acessar e consigam realmente validar se esses dados são verdadeiros, mas são dados que a Microsoft tem divulgado e ela tem trabalhado para melhorar esses gráficos, né, esses resultados do mundo de chatbots. Bom, então 66% das pessoas hoje, isso é um dado verdadeiro, 66% das pessoas hoje, elas tentam resolver o problema que elas estiverem procurando ou a compra que eles estiverem fazendo. Então, quando entra num site e tem aquele chatbotzinho no canto da página, e a pessoa vê que tem um chat e ela precisa comprar alguma coisa, pedir uma informação, solicitar uma segunda via de um boleto, por exemplo, as pessoas elas tentam fazer, 66% das pessoas tentam fazer essa resolução desse problema usando um chatbot. Então, elas preferem usar o chatbot do que ter que ligar no telefone, do que ter que falar realmente com uma pessoa. Então, nós temos um gráfico aí que um número bem grande de pessoas que tentam priorizar o uso de chatbots nas empresas. 90% dos clientes esperam consistência. Por quê? Você está conversando, vamos supor que a gente tem um site de uma empresa, a gente está querendo comprar aquele serviço, está querendo comprar aquele produto, nós entramos naquele site, fazemos a solicitação através do chatbot, começamos a conversar lá, e na hora que terminou a conversa, realmente eu quero fazer aquela compra, ele fala, ó, agora que você quer fazer a compra, copia esse e-mail e manda um e-mail para mim para confirmar. Então, naquele momento, você acaba falando, nossa, mas os caras não têm uma integração, não tem uma continuidade dos canais, ele não consegue ver que eu já quero aqui já disparar um e-mail notificando a equipe de vendas dele, por que eu tenho que fazer uma ação? Então, 90% das pessoas, elas esperam que tenha uma continuidade, não seja só uma conversa informativa ou só para fornecer dados. É que realmente aquela informação ela vá para frente e eu tome uma ação a partir daquilo. E 59% dos canais são gerenciados de forma isolada. Isso é para o lado das empresas, né? Das empresas que têm os chatbots implementados nas empresas deles. Que eu, por exemplo, tenho uma empresa, vou colocar um chatbot, mas atendo os clientes e quero colocar, por exemplo, na minha empresa, um chatbot de WhatsApp. Na hora que eu coloco lá, automaticamente esse chatbot ele vai ser gerenciado no WhatsApp. Se eu quiser colocar no Facebook, é um outro chatbot. Então, 59% dos canais eles são gerenciados de forma isolada e isso acaba complicando a forma de você manipular, não só manipular, né, e desenvolver o chatbot, mas de você dar manutenção. Deu um problema no chatbot do WhatsApp ou deu um problema interno do seu chatbot, você vai ter que resolver o WhatsApp, do Facebook, do Skype, do telefone. Então, você vai ter que resolver uma série de chatbots, uma série de códigos, né, dentro dos chatbots, beleza? A gente tem alguns problemas também quando a gente está falando em implementação de chatbot, em colocação de chatbots dentro das empresas, e eu classifiquei como 3 problemas principais, que o primeiro são difíceis para manter, para criar, né, e caros ainda mais para manter e para desenvolver essas ferramentas, porque quando você fala em chatbot, novamente, você sempre pensa, preciso de uma empresa que tenha muito conhecimento de tecnologia, que conheça de inteligência artificial, que conheça de desenvolvimento de sistemas. Então, você precisa de uma empresa realmente que é capaz de fazer tudo e você só falar para ela, ó, o processo é esse e você receber depois o chatbot. Só que essa empresa, normalmente, ela cobra muito caro para fazer o chatbot para você ou a inteligência artificial, porque você não está falando de um conhecimento de fácil acesso. São pessoas específicas, empresas especializadas nisso para você criar e para a empresa fazer esse trabalho, né? Então, acaba sendo caro para você fazer o seu primeiro chatbot, colocar dentro da sua organização e principalmente para manter, porque você tem que continuar contratando a empresa para dar suporte, você vai ter que continuar pagando a licença daquele produto, que é muito caro, de repente, dependendo do produto que você for colocar.
toda a estrutura, sem contar os canais que você vai pagar, então acaba se tornando inviável a implementação de um chatbot que é tão comum dentro das empresas. E o segundo ponto de dificuldade que a gente tem é a questão de diferença entre o especialista e o desenvolvedor. Porque a gente tem muito bem o especialista que conhece daquele assunto, que conhece daquele departamento. No caso, vamos falar um exemplo aqui. Eu sou do departamento financeiro, conheço como funciona o fluxo de pagamentos financeiros, salários, conheço como eu tenho que gerar uma nota fiscal, conheço como fazer o contas a pagar, contas a receber, mas eu sei o que é a minha área, eu sei o financeiro. E o desenvolvedor que você está contratando para fazer aquele trabalho de chatbot, ele conhece da ferramenta de chatbot. E na hora que ele está tentando entender o seu passo, né, como funciona o seu processo, talvez ele vai falar, ó, isso aqui não funciona, não tem como você fazer um processo desse, tem que mudar seu processo. Só que você vai mudar o processo que você levou 10 anos, que você já tem experiência no mercado, você vai mudar o seu processo, porque o desenvolvedor não está entendendo, ou ele não consegue fazer aquilo que você está falando. Então, acaba tendo essa diferença, e essa diferença acaba ocasionando numa implementação muito difícil e dolorosa para ambas as partes, né, tanto para a empresa quanto para o fornecedor, a implementação de um chatbot. E o terceiro ponto aqui que coloquei dificuldade são inúteis sem integração ou automatização. Porque quando a gente fala em chatbots, a gente sempre pensa que ele tem uma continuidade, que a gente possa enviar uma notificação depois que terminar a conversa, imprimir aquela conversa e mandar por e-mail para o usuário como um PDF, ou para ele registrar um chamado, ou de repente ele conversou no chat ali e eu vi que é um problema que está acontecendo na nossa empresa, eu abri um ticket no suporte da minha empresa. Então, se você não tem essa integração, essa possibilidade de integração, ele acaba sendo um fim em si mesmo. Então, no caso, eu tenho um chatbot que ele é informativo, ele só vai ser informativo, ele não vai conseguir fazer nada além disso. E no final, que se for só para ser uma coisa informativa, é mais fácil você colocar numa página do seu site do que você ter realmente uma ferramenta de chatbot que só vai fazer algumas coisas informativas. Então, agora, para a gente entender o cenário da Power Platform, né? A gente entender os problemas que a gente tem para fazer a implementação de chatbots, problemas que a gente tem para fazer o uso dessas ferramentas nas organizações. Então, como que a Microsoft tem trabalhado para melhorar esse serviço, né? Essas ferramentas para se adequar a diversos cenários, entender, conseguir implementar no financeiro, conseguir implementar em ramo de construção, engenharia, no ramo gerencial, no ramo de desenvolvimento. Então, como que ela tem conseguido trabalhar nas ferramentas para que proporcione uma melhor entrega, um melhor produto para diversos cenários, né, que a gente tem. Então, primeiro, dentro da Power Platform, como vocês já devem ter visto algumas palestras aí, não só aqui, né, mas em outros eventos também, a gente tem 4 principais ferramentas na Power Platform. A primeira é o Power BI, que é para você criar relatórios, criar dashboards, criar métricas, né? Você extrair dados, pegar os dados e jogar realmente em gráficos para que facilite a tomada de decisão, para que facilite o entendimento, para que você, independente de onde você esteja, você não tenha que pedir o dado para o fulano para ele te mandar e você, a partir de então, analisar aqueles dados no Excel, de repente, ou numa base de dados qualquer, você analisar aqueles dados para você tomar uma decisão. Não, pega o Power BI, você usa no seu celular, você usa no seu computador. Estou viajando, estou do outro lado do mundo. Posso acessar lá esse Power BI. O evento fez um Power BI e disponibilizou ele para a gente acessar a grade. Esse Power BI, ele pode ser acessado ao redor do mundo. Eu estou aqui no Brasil, estou acessando um dado que eles fizeram nos Estados Unidos, que eles fizeram na Europa. Então, é muito interessante o uso dessa ferramenta. O Power Apps como uma ferramenta de aplicativos de negócio para a gente criar realmente aplicativos, não só aplicativos que a gente usa no dia a dia, como Facebook, Instagram, LinkedIn e tal, mas a gente criar aplicativos de negócio que vão facilitar o meu dia a dia. Então, eu tenho um processo hoje que toda a minha empresa, todos os meus colaboradores têm que fazer o preenchimento daqueles formulários, têm que fazer o preenchimento daqueles dados, para depois pegar aquelas informações no formulário e salvar em algum lugar. Então, você tem outras ferramentas da Microsoft, como Forms, tem o Google Forms também,
e tal. O Power Apps ele pode facilitar o seu dia a dia, criando aplicativos onde seu colaborador consegue acessar do seu celular, consegue acessar do computador, colocar ele dentro do Microsoft Teams. Então você consegue criar processos internos e automatizar e resumir dentro de um aplicativo. O Power Automate como uma ferramenta de automação de processos. Hoje a gente vai ver um pouquinho qual o potencial dele, porque a gente vai integrar, para a gente integrar o Power Virtual Agents no Microsoft Teams, a gente vai usar também o Power Automate. Então, o Power Automate é para criar fluxos de negócio, onde você consegue automatizar um processo que você tem na sua empresa, seja ele um processo diário, ou seja um processo que você vai fazer todo mês. Então, eu tenho, por exemplo, todo mês eu tenho que fazer uma atualização de uma planilha para enviar uma notificação por e-mail para todos os diretores falando, ó, a planilha está atualizada com os dados financeiros recebidos e não recebidos da empresa. Aqui estão os dados. E enviar por e-mail uma notificação. O Power Automate pode fazer esse processo, ele pode fazer essa automação e facilitar um trabalho que, de repente, seria de um colaborador. Não é que a gente vai acabar tirando o trabalho de um colaborador, mas a gente vai melhorar o serviço dele, de que ele pode fazer outras coisas e não ficar fazendo trabalho manual, sempre o mesmo processo, seja uma vez por dia, seja uma vez por semana, uma vez por mês, ele vai fazer sempre o mesmo processo, deixa que uma máquina faça, ela vai evitar erros e esse colaborador pode fazer outra coisa e melhorar ainda mais o processo dentro da organização. E o Power Virtual Agents, então, para a gente fazer a criação de chatbots inteligentes. Então, a gente tem o Power Virtual Agents como um chatbot inteligente dentro da Power Platform, onde ele é o único. O Power BI, Power Apps e o Power Automate, você vai usar low code, então é pouco código para você criar, avançar um pouquinho mais nessas ferramentas, né? O Power Virtual Agents é literalmente sem código nenhum. Se você quiser colocar código, aí você vai para uma parte de inteligência artificial, você vai um pouco mais avançado para você realmente colocar inteligência artificial nele, e avançar um pouquinho mais, né? Mas a Microsoft já tem trabalhado e já tem lançado outras funcionalidades, inclusive vai lançar em agosto, em outubro oficialmente, há uma funcionalidade que é para você implementar inteligência artificial sem código também. Então, a ideia do Power Virtual Agent sempre pensa, não preciso de código para eu colocar e criar chatbots inteligentes dentro da minha organização. E não é só chatbot para eu colocar dentro do site da minha empresa, mas eu posso colocar ele dentro do Microsoft Teams e usar como uma ferramenta colaborativa para eu entender melhor quais projetos nós temos pendentes, para eu entender quais atividades eu tenho para hoje, para eu entender, para eu adicionar um novo colaborador na minha empresa, quero adicionar ele, criar a conta dele porque entrou um novo funcionário. Então, o Power Virtual Agent ele é para facilitar e automatizar um processo que você tem, seja na sua empresa, seja no seu cliente, ou até mesmo para você criar um chatbot informativo. Aí a gente tem outras ferramentas também, né, integrada à Power Platform, mas não vou entrar no caso delas aqui embaixo. Então, o que é o Power Virtual Agents para a gente entender melhor? Primeiro, o Power Virtual Agents é para capacitar o seu time. Ele veio como uma ferramenta de chatbot. Deixa eu liberar todos. Ele veio como uma ferramenta de chatbot para capacitar o seu time e tirar esse conceito de que eu preciso de uma empresa que é fornecedora, que vai ter um conhecimento técnico, que vai ter aquele know-how de inteligência artificial, realmente para criar aquele código. Não, você pode criar o seu código, você pode criar o seu chatbot e usar, capacitar a sua empresa sem ter conhecimento técnico previamente, beleza? O segundo é reduzir custos. Então, o Power Virtual Agents ele veio para você reduzir custos dentro da sua organização. Se você tem hoje um chatbot que você paga ele para ficar lá, e você pagou um fornecedor para manter e um outro fornecedor para criar e desenvolver aquele chatbot, você vai acabar reduzindo custo, porque você capacitou o seu time vai conseguir desenvolver, então você não vai estar pagando, você vai estar pagando só o salário dele mesmo, e ele vai ter um conhecimento maior ainda das ferramentas da Power Platform, vai reduzir custos, porque você não vai estar pagando um fornecedor, você está fazendo dentro da sua própria organização. E um outro ponto também é melhorando a satisfação do seu cliente. Então, porque você está implementando um chatbot que vai facilitar, isso nesse caso é você colocando esse chatbot para atender o seu cliente, né? Mas se você implementar esse chatbot para um processo que você tem no seu cliente, por exemplo,
Meu cliente, toda vez que ele vai abrir um chamado, por exemplo, teve um problema, eu presto serviço para ele e deu um problema interno em alguma ferramenta dele. Se a gente tem um Power Virtual Agents dentro do nosso cliente ou a gente disponibiliza ele dentro de um site, meu cliente pode ficar satisfeito, porque ele vai abrir aquele chatbotzinho, vai conversar, vai extrair métricas dele, vai perguntar, por exemplo, quais tickets eu tenho pendentes, e vai receber todas as informações. Quero criar um novo ticket que está com um problema aqui. Ele pode criar, e isso não só um cliente, você pode criar para vários clientes, e isso vai funcionar perfeitamente. Então, você vai melhorar a satisfação dos seus clientes. Um outro ponto também é que você vai acabar, quando você acaba implementando inteligência, quando você acaba implementando um pouco de interação um pouco mais artificial e natural, né, dentro de qualquer ferramenta, de qualquer produto que você tenha, mesmo que você tenha levado 5 minutos para você criar o seu primeiro chatbot, você vai acabar aumentando o valor do seu produto, do seu serviço. Por quê? Para o seu cliente, você implementou um plus naquele serviço que ele tinha. Então, se ele tinha um pacote de 10 horas para ele usar como suporte. Se você tem um chatbot e coloca, ele vai falar, nossa, além das horas, eu posso ainda interagir e com o chatbot pegar mais informações. Então, nossa, realmente está valendo a pena esse fornecedor, está valendo a pena essa empresa como minha empresa fornecedora, minha empresa parceira. Então, você vai acabar aumentando o valor do seu produto, do seu serviço, com uma simples implementação de um chatbot inteligente. Facilite a criação de inteligência artificial. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente sempre pensa, né? Chatbot é inteligência artificial, e nem sempre. Tem alguns chatbots que ele não reconhece aquilo que você está falando. O chatbot é simplesmente para você digitar oi, ele vai responder oi. Você mandou, quero saber sobre isso. Se ele não entendeu, ele vai responder, acesse esse site aqui, ou acesse as perguntas frequentes, e vai te redirecionar para aquilo. Então, quando a gente está falando de chatbot, nem sempre ele é muito inteligente ao ponto de conseguir entender as coisas e tomar ação a partir disso. Então, a gente tem um grande problema aí. Mas você consegue, com o Power Virtual Agents, colocar um pouco já de inteligência artificial, ele fazer esse reconhecimento, e se você quiser dar um plus ainda, de, por exemplo, quando eu estiver digitando, ele faça uma busca no Bing, traga os números de coronavírus para mim, e mostre dentro do Power Virtual Agents. Aí você consegue fazer implementando uma inteligência artificial. Aí a gente tem vários caminhos, né, para a gente usar a inteligência artificial, integrando com o Power Automate, colocando inteligência artificial nele. Aí a gente também tem, por exemplo, a gente colocando inteligência artificial usando o Bot Framework, que é uma tecnologia da Microsoft também, que a gente vai desenvolver com código. Daí, nesse caso, a gente vai para o código da inteligência artificial. Mas se a gente fizer com o Power Automate, ferramenta low code também na Power Platform, você consegue colocar a inteligência artificial facinho, rápido. Em 1 hora você colocou inteligência artificial nele, ele está fazendo reconhecimento de fala, idioma, entendimento das coisas, é bem legal, bem interessante mesmo. E permite uma conversação natural com o seu chatbot, com o seu usuário, né, no caso, porque a gente vê bastante empresas e bastante chatbots inteligentes, entre aspas, que eles conversam até com o seu usuário, mas eles respondem sempre seco, sempre a mesma coisa, porque se ele responder uma coisa diferente, ele mesmo se perde aonde que ele estava e qual assunto que ele estava tratando. Então, a ideia do Power Virtual Agents faça uma conversação natural com o seu usuário e implemente facilmente isso, beleza? E a visão geral, então, do Power Virtual Agents que a gente tem engaje naturalmente engaje naturalmente o seu usuário, né, o seu usuário final dentro do seu chatbot. Então, engaje ele naturalmente, coloque inteligência artificial dentro dele, faça com que essa conversação natural faça com que ele interaja mais, faça com que dê métricas mais para você e gere mais resultados para você e para ele também, né? Democratize a inteligência artificial, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre pensa cientista de dados, alguém que estudou 5 anos, fez uma faculdade X, pós-doutorado, mestrado, e não, você com zero conhecimento, você da área financeira, você da área de RH, que não tem nada a ver, você consegue colocar e você consegue implementar a inteligência artificial dentro da sua organização ou até mesmo para estudo mesmo, pessoal.
uma aprimoração contínua, isso não só do lado de você criando um produto, né, você conseguir melhorar ele continuamente, mas também a Microsoft tem trabalhado continuamente para melhorar esse produto, principalmente por ser novo, é uma ferramenta de 6 meses, 7 meses, quase praticamente. Então, por ser uma ferramenta bem nova, a Microsoft tem melhorado, tem escutado bastante feedback, então é muito importante a participação de vocês, a interação de vocês nos fóruns, nas comunidades, porque o feedback de vocês acaba levando uma melhora contínua desse produto, né? E a partir disso, então, você consegue tomar uma ação. O chatbot não é o fim em si mesmo do Power Virtual, então é assim mesmo, não é só o informativo. Você consegue integrar ele a diversas ferramentas e a partir disso você toma uma ação, você consegue implementar ele e melhorar cada vez mais o processo da sua empresa. Em resumo, o Power Virtual Agents ele é desenhado para todos os públicos. A gente pode ter bem claro isso porque ele foi desenvolvido para os clientes, né, para as empresas que estão colocando, para os especialistas em diversas áreas. Então, a gente já tem case que deu treinamento, né, onde pessoas da área financeira criaram um chatbot, pessoas da área de RH criaram chatbots, e isso pegando para estudar, isso a gente mostrando como faz e a gente ensinando como faz. Facilmente você consegue colocar dentro da sua empresa e você mesmo consegue aprender e melhorar os seus conhecimentos nessas ferramentas. E caso você seja da área de TI, caso seja um desenvolvedor, você não vai ficar para trás porque todo mundo já consegue fazer, eu quero partir para uma ferramenta que eu tenha mais, eu preciso usar mais outros códigos e tudo mais. Não, você pode melhorar ainda mais esse produto e colocar inteligência artificial com código nele. Vai se tornar ainda mais poderoso o seu chatbot, vai se tornar muito mais inteligente e você consegue ir melhorando continuamente. É que essa dependência de ter um desenvolvedor para você criar o chatbot não é mais necessária. Se você for desenvolvedor, você consegue ir mais além ainda do que as pessoas vão. Mas o Power Virtual Agents, as pessoas já vão muito além sem conhecimento de código, beleza? E para nossa demonstração aí, eu fiz uma integração de 3 produtos principais, né? O Power Virtual Agents para a gente fazer, então, o nosso chatbot. Eu vou mostrar eles para vocês. O Power Automate como uma ferramenta de fluxos, então, o Power Virtual Agents vai interagir com o nosso usuário, vai fazer interagir e integrar com o Power Automate vai fazer um fluxo de processos ali para realizar a ação que o Power Virtual Agent está pedindo, e depois a gente chama o Microsoft Teams, então, para a gente fazer essa comunicação, e ele não vai ser só uma integração que a gente vai fazer usando o chatbot, mas a gente vai colocar ele lá dentro também. Então, a gente tem o chatbot dentro do Microsoft Teams, e o chatbot pode fazer coisas dentro do Microsoft Teams também. Então, mostrando para vocês aqui, eu vou abrir um bot aqui. Eu estou no Microsoft Teams da minha empresa, a empresa que eu trabalho hoje, e na web, porque eu estou apresentando em outro Teams. Então, por estar apresentando em outro Teams, eu estou aqui no da web. Ele funciona muito bem, não tem problemas, né, para funcionar. E a funcionalidade dele na web é a mesma coisa que a gente tivesse no desktop para chatbot, né? Então, você não vai ter problema. Talvez você tenha uma limitação no Microsoft Teams, que a Microsoft tem tentado melhorar, que você não teria um problema dependendo de outro canal, mas a Microsoft tem tentado melhorar esse processo e fazer com que o Microsoft Teams ele se adeque tanto quanto o chatbot em outro canal. Mas basicamente aqui, ó, a gente tem o nosso chatbot que eu coloquei dentro do Microsoft Teams aqui. Vocês podem ver que eu estou dentro do Teams. Inclusive, eu tenho um time chamado... Deixa eu abrir meus times aqui. Eu tenho um time chamado Geral aqui. Geral do Microsoft 365 VM. Eu pinei ele aqui, né? Deixei ele fixado. Aí eu tenho uma mensagem aqui que eu já adicionei, eu tenho esse canal geral aqui que eu criei. Aí, basicamente, eu vou interagir com esse meu chatbot aqui
com a ideia dele postar uma mensagem ali. Se, por exemplo, eu falar hi, mandar uma mensagem, eu coloquei esse chatbot para fazer o entendimento das coisas em inglês, mas você pode fazer o uso dele em português, funciona muito bem também. Então ele perguntou: olá, seja muito bem-vindo, qual o seu nome? Então vou colocar: meu nome é Renato Teste. A partir desse momento, ele faz o reconhecimento do meu nome, entende, já me mostra, beleza, qual ação você quer fazer, Renato? Renato Teste. Aí eu posso clicar aqui nos botões, eu tenho botões disponíveis, né? E eu posso também digitar uma mensagem. Por exemplo, eu quero postar uma mensagem, mas não quero digitar post a message, quero colocar new message. E a partir desse momento, ele também faz o reconhecimento dessas ações. Então, nem sempre ele é 880. Você tem que responder exatamente o que está escrito em letra maiúscula. Você pode fazer com que o seu chatbot ele entenda esse processo, ele faça o reconhecimento e ele tem uma inteligência por trás de entender aquele processo e jogar aquela informação para você, beleza? Então, new message aqui, aí ele falou, beleza, qual mensagem que quer postar? Eu vou falar, estou fazendo uma demonstração na apresentação. Posta para mim. Beleza? Ele vai fazer o reconhecimento dessa mensagem e vai falar, beleza, qual canal você quer postar, né? Eu vou postar no canal geral. E qual time você quer postar? Nesse caso, eu fiz com que ele fizesse o reconhecimento por nomes parecidos que contém, né? Mas você pode fazer o reconhecimento de algumas palavras-chave e você fazer aquele entendimento daquela mensagem. Então, a partir desse momento, ele vai entender o meu canal, vai entender o meu time, vai pegar minha mensagem e vai falar, ó, beleza, mensagem postada com sucesso, levou alguns segundos, 5 segundos para a gente criar, postar uma mensagem no meu time. Se eu abrir meus times aqui, ó, eu consigo ver, ó, estou fazendo uma demonstração na apresentação, posta para mim. Essa mensagem foi postada por Renato, então a gente tem o nosso usuário, e isso é usando o próprio gatilho do Power Automate, o Flow, né, para a gente fazer essa postagem. Mas se eu quisesse, por exemplo, customizar essa mensagem, deixar opções, gerar pesquisas, então eu posso fazer várias coisas além de só postar uma mensagem. Há um outro exemplo que eu criei aqui também, dentro do meu chatbot. Eu quero, por exemplo, criar um canal de repente. Vamos criar um canal. Deixa eu ver se tem disponível isso aqui, ó. Tem, ó, criar um canal aqui, ó. Então, create channel. Beleza, ele fala assim, já me entendeu, não precisei falar de novo qual que é o meu nome, porque ele já sabe, já tem meu nome ali, ele fala, ó, já tem seu nome, não precisa mandar de novo. Eu poderia fazer com que ele reconhecesse o Create Channel já disparar isso aqui? Poderia, mas nesse caso eu não fiz. Então eu quero criar um novo canal, vou clicar aqui na opção. Fiz diferente, em vez de digitar, eu só cliquei. Ele fala, beleza, qual que é o nome do seu time? O nome do meu time é Microsoft 365 VM. Qual que é o nome do novo canal? Teste, vou colocar demo. Beleza, vamos aguardar um pouquinho, ele vai fazer esse processo de criação. Olha, ele está digitando para mim. Legal essa interação que você tem. Legal, ele falou, ó, canal criado com sucesso. Vamos abrir aqui nosso Microsoft Teams. Ele não está aparecendo aqui, por quê? Meu canal está fixado, então ele está lá embaixo. Meu canal. Ó, ele criou aqui, ó, meu canal de demonstração. Então eu já consigo ver ele aqui, ó, acabei de criar esse canal de demonstração. Ele foi criado, já disponibilizou para mim. Caso eu quisesse não só criar o canal, mas criar o time também, poderia? Poderia. Faz isso tranquilamente, criando o canal. Quero conversar de novo com o meu chatbot. E isso eu estou clicando nos 3 pontos, mas você pode fixar o seu bot aqui para você fazer uma conversa com ele. E vou falar agora, por exemplo, uma limitação que nós temos ainda, mas a Microsoft já está corrigindo isso, mas é para listar os canais, por exemplo. Eu quero, na verdade, quero listar os times. List times.
Quero que liste os meus times. A Microsoft ainda está trabalhando nessa ferramenta, porque se eu pedir para listar os times, eu usei uma forma de você listar, né? Que você hoje tem uma limitação usando o Microsoft Teams, mas eu vou mostrar que, que funciona muito bem em outros lugares, e a Microsoft está melhorando isso. Mas basicamente, ó, eu pedi para ele listar e ele montou uma tabelinha para mim. Não funcionou porque, nesse caso, o Microsoft Teams tem uma limitação. Mas se, por exemplo, eu estou aqui dentro do meu chatbot já, vou mostrar o teste para vocês, mas primeiro, só para vocês conhecerem, esse é o portal do Power Virtual Agents. A gente está aqui dentro do Power Virtual Agents. Caso você queira iniciar do zero, simples, abra powerva.microsoft.com ou Power Virtual Agents tudo junto. A gente já continua os testes, eu só mostrar esse aqui para vocês. powervirtualagents.microsoft.com. A gente tem acesso à página inicial e oficial, né, do nosso Power Virtual Agents. E aqui dentro, aqui nesse site, você consegue iniciar gratuitamente. Você consegue já começar a usar com a sua conta de escola, com a sua conta de trabalho, você já consegue iniciar e criar gratuitamente o seu primeiro chatbot, seu primeiro ambiente, né? Você vai precisar fazer uma configuração, mas você já consegue fazer utilização, então a partir desse momento você já consegue acessar esse portalzinho aqui que eu estou acessando, beleza? Então esse é o portal do meu chatbot. Caso eu tenha outro seu primeiro chatbot, vai mostrar uma telinha, crie seu primeiro chatbot. E você vai criar então, e você vai ser direcionado para essa tela inicial aqui, beleza? Se eu tivesse dentro do meu portal, eu posso testar o meu chatbot aqui, ó, tem um botão de testar seu chatbot. Caso eu estivesse testando aqui, por que eu falei para vocês que tem uma limitação, mas nos outros canais não tem? Ele falou aqui, ó, seja muito bem-vindo, qual que é o seu nome? Vou colocar Renato aqui. Ele fala qual ação que eu quero listar os times. Selecionei aqui, ele não teria essa limitação em outros canais. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, tudo listado em uma tabelinha. Então eu consigo acessar certinho esses canais, não teria essa limitação que hoje, se você for usar o Microsoft Teams, né, essa forma de listar que eu usei, é uma fórmula particular que eu usei, você talvez teria um problema, beleza? E de resumo, você consegue fazer diversas coisas usando o Microsoft Teams, e isso eu fiz uma ação de você criar canal, listar times, obter um canal, você conseguir postar uma mensagem, mas você pode, por exemplo, criar time, você pode, por exemplo, adicionar usuário a determinado time, e o seu chatbot faz isso. Você pode interagir com ele para obter métricas, obter resultados. Você pode disparar diversas ações usando o chatbot do Power Virtual Agents. Então, de volta ao nosso portal do Power Virtual Agents, então, para a gente ver como que eu fiz realmente essa demonstração, e se vocês quiserem começar, quais são os primeiros passos. Inclusive, depois eu vou deixar o link para um curso que eu fiz gratuitamente, vocês vão conseguir acessar, vou deixar o QR Code, é gratuito mesmo, vocês conseguem acessar lá e conseguem testar, validar como que faz, entender como funciona por trás do Power Virtual Agents, explicado em 2 horas com certificado, então vocês vão entender melhor o Power Virtual Agents. Mas basicamente tópicos aqui, a gente tem os tópicos, os assuntos referentes a cada coisa que a gente pode criar dentro do nosso Power Virtual Agents. E a gente pode, eu criei um assunto aqui, né, um tópico chamado Microsoft Teams. Se eu for para dentro dele, para eu entender a estrutura de sem código mesmo, para vocês verem como funciona a criação, basicamente aqui dentro você vai conseguir acessar e você vai conseguir visualizar como você pode melhorar. Quero colocar uma mensagem, quero interagir com o meu usuário com uma pergunta, quero disparar um fluxo. Você pode fazer tudo isso usando essa ação aqui, ó. Simples, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que eu não estou usando nada de código, tudo ação, ó, não tem nada de código. Vocês vão ver codificação, os códigos loucos aí em várias linguagens. É só ação de clicar e arrastar que eu tenho aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu quiser criar uma pergunta aqui antes, posso clicar aqui, ó, fazer uma pergunta, chamar uma ação para realizar uma integração com o Power Automate,
ou mostrar uma mensagem. Só mostrar uma mensagem para vocês aqui, ó. Mensagem de teste. Só de salvar isso aqui, ó, sem código nenhum, consigo colocar negrito, consigo colocar listagem, e isso sem código. Não usei nada de código, é só adicionar a mensagem. Vamos esperar salvar. Beleza, terminou de salvar aqui já. Se a gente for testar o nosso bot aqui. Beleza, se eu mandar então, ele tem algumas frases iniciais que vocês vão entender depois, mas basicamente essas frases iniciais são frases que disparam essa ação, né? Então se eu mandar list teams, ele automaticamente inicia essa conversa e você consegue ver aqui, ó, testar direto o seu bot. Criou sua mensagem? Beleza, vamos testar aqui então. Você cria aqui, salva e manda testar. E você consegue realizar todas as ações aqui. Então, nesse caso, ó, eu cliquei List Teams, ele já me mostrou a mensagem que era para mostrar. Opa, deixa eu voltar aqui, diminuir um pouquinho. Ó, eu mandei List Teams, ele já entendeu para mensagem, só que List Teams é uma ação que eu tenho dentro do Power Virtual Agents da próxima resposta. Automaticamente ele fez o reconhecimento que eu já estava querendo listar os times e ele já disparou a ação, então, a disparar a ação, a condição é se a ação for igual a listar os times. E a partir desse momento ele disparou um fluxo, então, para a gente conhecer e integrar com o nosso Power Automate, que tem uma integração, deixa eu abrir ele aqui, que basicamente ele pegou os times lá no meu Microsoft Teams e mostrou com uma mensagem, ele mostrou aqui, ó, todos os times que eu tenho disponíveis dentro do meu ambiente, beleza? Se a gente entrar no nosso Power Automate, como que eu fiz essa ação, então, ó, se vocês forem ver aqui, ó, a última ação que teve foi 1 minuto atrás, esse teste que eu estava fazendo. Beleza? Então, o que ele recebeu? Ele recebeu a ação de listar os times, na ação do Power Virtual Agents, inicializou uma variável, fez uma ação de buscar os times. A partir desse momento, ele trouxe todos os times que eu tinha disponíveis e listou aqui. A partir desse momento, eu fiz um switch só para verificar qual ação que ele queria, né? Se ele estava solicitando criar um novo time, se ele estava fazendo a utilização de buscar canais, se ele estava pedindo para postar uma mensagem. Então eu faço um switch aqui só para ver qual ação que ele quer, né? Se ele quer listar os canais, quer listar os times, criar um canal. E depois eu respondo para o Power Virtual Agents, beleza, ó. Os times são esses, a tabelinha é esse, então se vocês forem ver aqui, deixa eu esperar abrir aqui. Eu respondi uma tabelinha para ele aqui, falando, ó, segue aí os times que eu tenho dentro do meu ambiente. Então você pode acessar e você pode visualizar todos os times disponíveis. Então, essa foi uma integração simples que a gente tem para listar times, mas você poderia muito bem, o Power Automate, ele tem mais de 300 conectores, você poderia muito bem disparar um fluxo para você criar uma ação dentro do SharePoint, você quer buscar os dados do seu SQL Server, você quer, por exemplo, buscar os dados sei lá, do CDS, do Command Service. Então, você poderia muito bem utilizar essas duas ferramentas para isso, beleza? Então, como que eu posso criar uma ferramenta do zero e disponibilizar já para alguns testes? Simples. Depois que você criou um chatbot, vou mostrar como vocês fazem, ó, criar um novo chatbot. Depois que vocês configuraram o ambiente de vocês em gratuito, acessando esse link aqui, ó, powervirtualagents.microsoft.com. Ele vai abrir essa telinha para você logo de cara depois que você configurou, falando qual é o seu primeiro bot, qual que é o nome do bot que você quer criar. Então, quero criar bot de demonstração. Só para vocês verem como funciona. Criar aqui, então.
Renato, desculpa só interromper, enquanto estamos aqui à espera. Faltam 5 minutos. Existem aqui, penso, algumas questões, se quiseres, estão publicadas, se quiseres, entretanto, responder, ok? Perfeito, perfeito, obrigado. A gente já responde já. Recomendação para vocês, pessoal. Esse site também, ele acessa a comunidade, você consegue acessar a comunidade aqui, ver fórum, então se você tiver a dúvida pode perguntar aqui, se você quiser ver a galeria, ideias que você surgiu, sei lá, quero ter integração com a Alexa, é possível integrar? É uma ideia mirabolante? É um pouquinho, mas é muito interessante porque essa ideia já era um planejado da Microsoft integrar com o telefone. Então, essas ideias acabam se tornando possíveis de serem realizadas e colocadas em prática, só você colocar essa ideia e sugerir também para a Microsoft, beleza? Então aqui, ó, a gente já criou o nosso primeiro bot de demonstração. Se, por exemplo, eu quiser publicar, só para demonstração para vocês aqui, ó, a gente pode vir em Manage e Channels aqui, a gente tem acesso a todos os canais de publicação. Posso publicar no Facebook? Pode. Quero publicar no Microsoft Teams, eu acesso aqui, ó, tem o Microsoft Teams para publicar, quero publicar no Slack, Telegram, a gente tem o WhatsApp também que você vai conseguir publicar. Você consegue diversos canais que você vai conseguir disponibilizar e é simples, tem a documentação, se você quiser publicar, por exemplo, num site, no Microsoft Teams, tem uma documentação explicando detalhadamente como você pode iniciar essa criação, né? Se você tiver limitação também, vai estar escrito na documentação. Mas só para a gente mostrar o chatbot interagindo aqui, ó, se eu quiser publicar num site de demonstração gratuitamente, ó, colocar uma mensagem de bem-vindo, ó. Isso é gratuito para você usar lá e publicar e testar dentro da sua empresa. É muito legal, recomendo bastante. É simples, ó, criei o chatbot gratuitamente, usando uma licença gratuita por 60 dias. Quiser mais estender por mais 30, você pode estender por mais 30. E criei, ó, meu bot de demonstração, tem a opção de mandar um hi aqui. Se eu mandar um hi aqui, que vem algumas coisas pré-configuradas já no meu bot, ele já automaticamente responde para você, ó. Então, no caso, eu não fiz publicação, né? Por isso que ele me acusou isso. Deixa eu publicar ele aqui. Então, publicando aqui, a gente já tem acesso e interagir com o nosso chatbot já. E simples, ó, não usei código nenhum, consigo interagir com ele aqui. Até 15 minutos está disponível, mas normalmente é rapidinho. Deixa eu testar de novo. Então, você com 0 de código já consegue interagir e começar a conversar com o seu chatbot, beleza? Ó, ele já respondeu aqui já. Então, ó, criamos um site dentro do domínio da Microsoft. Simples, posso disponibilizar esse chatbot para várias pessoas da minha empresa testar, fazer um chatbot de pizzaria, de cadastro de empresas. Então, você pode fazer várias coisas usando essa ferramenta, beleza? Vamos às dúvidas, então. Deixa eu pegar aqui. As dúvidas. O Power Virtual Agents está incluso nos planos do Office 365? Não está incluso, mas você consegue iniciar gratuitamente por 60 dias e estender por mais 30. E essa licença você consegue usar durante esses 90 dias, né? Você vai conseguir usar, testar, publicar no Teams, publicar no Facebook, publicar em outros canais, você só vai pagar a licença. Por exemplo, quero publicar no Skype, por exemplo. Se você tiver algum custo para publicar, vai ser porque o Skype está cobrando, e não porque o Power Virtual Agents vai estar cobrando nesse período. Se você, depois de 90 dias, você não quiser mais, ele automaticamente desativa a sua conta e ele você vai continuar mantendo o seu chatbot ativo por mais 90 dias. Caso contrário, você acaba perdendo, né? Esses 90 dias passou, 180 ao todo, você perde aquele seu chatbot implementado. Questão de custos. Atualmente, até tem uma ideia lá para vocês votarem, é importante vocês entrarem nas ideias, tem uma ideia lá para vocês votarem com relação a que eles estão cobrando hoje
$1.000 por tenant. Não é uma licença por usuário, é uma licença por tenant. Então, é uma cobrança de $1.000 por mês, por tenant, com 2.000 sessões inclusas. Cada sessão dura 60 minutos, ou até 100 trocas de mensagens por usuário. Então, se você tem uma sessão aqui, ó, a gente está com uma conversa de demonstração, até 100 trocas de mensagem é considerada uma sessão, e durante 60 minutos. A partir de 1h01, ele começa a contar como uma segunda sessão. Então, você tem 2.000 sessões disponíveis por licença. Então, tá um pouco caro, e questão de você fazer a utilização se quiser mais, né, mais sessões ou menos sessões, você vai acabar pagando o mesmo valor. Então, o que a ideia sugerida lá eu pago de acordo com o meu uso. Então, se eu sou uma empresa que só faz pizza, uma pizzaria que só faz pedido de pizza usando chatbot, e eu uso 500 sessões por mês, eu vou pagar metade, eu quero pagar 1/4 disso, ao invés de pagar $1.000. Então, é importante vocês votarem lá no fórum. Um ponto positivo da licença é que você não está fazendo nada com código. Então, você, com 0 de conhecimento, você consegue implementar, diferente de você ter que aprender uma tecnologia, aprender uma linguagem de programação para você ter que realmente colocar uma codificação, beleza? Essa palestra eu acho que será disponibilizada no canal do Microsoft 365 Virtual Marathon. Olá, se tivermos utilizadores externos, o chatbot funciona com guest user. Sim, é uma publicação aqui, ó, a gente está dentro do domínio fora da Microsoft, eu não estou logado nem nada, ó, se eu entrar numa guia anônima, eu consigo abrir esse meu chatbot e você consegue publicar ele dentro do Microsoft Teams. Daí você vai precisar de credencial lá e você consegue disponibilizar esse pacote para um instalador interno ou até mesmo jogar para fora das organizações. Nesse caso, eu tenho ações, inclusive o meu chatbot, eu não disponibilizei ele para vocês testarem, porque ele está usando informações da minha empresa. Mas eu poderia muito bem colocar autenticação lá e fazer uma autenticação com uso de credencial, né? Então, se a pessoa colocar o credencial lá e não tiver disponível, eu bloqueio aquele acesso e não mostro a informação para aquele usuário. Se vocês quiserem testar um chatbot que eu criei, ele tem bastante uso, é esse PVA-COVID-19, tudo em maiúsculo, que senão ele vai acabar não funcionando. Mas esse link, PVA-COVID-19, e ele dá acesso a um chatbot que é público. A gente disponibilizou, inclusive eu fiz a apresentação no webinar da Microsoft, usando esse chatbot, a galera usou, está usando, está perguntando, para entender melhor como funciona o coronavírus e interagir com o meu chatbot. E ele não necessariamente eu preciso fazer credencial, eu posso conversar com ele aqui sem licença nenhuma. Beleza? Mais alguma dúvida? Por enquanto não. Só para finalizar então, aqui eu coloquei anúncios aqui, só o curso gratuito, se vocês quiserem fazer a participação, né? Se vocês quiserem fazer lá e se inscreverem nesse curso gratuito, 2 horas de curso com certificado, e participarem da comunidade. Essa comunidade está em português por enquanto, mas a ideia é a gente crescer e fazer uma comunidade no Kaizala, de tirar dúvida rapidinho, entender melhor como funciona, perguntas rápidas, ao invés de participar no fórum. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade lá, só você escanear esse QR Code aqui e participar lá conosco, beleza? E curso gratuito aí novamente para vocês. Muito obrigado por participarem, muito obrigado pelas dúvidas aí. Se vocês quiserem se conectar comigo, tá aí o QR Code, pode entrar lá, tem meus acessos, interagir comigo, se conectar. É importante essa conexão, né, para a gente não melhorar só o conhecimento de vocês, mas até mesmo para a gente fazer um networking, compartilhar o que eu estou fazendo, as tecnologias que eu estou trabalhando, você compartilhar com a gente, comigo, né, no caso, e a gente melhorar, então, os serviços que a gente trabalha, beleza? Muito obrigado novamente pela oportunidade aí, aos organizadores e aos moderadores também.